Fala pessoal, estou dando continuidade aqui à nossa aula. Nessa terceira etapa, a gente vai aprender como realizar a configuração permanente do endereçamento IP, tá? De uma interface. Então, para esse vídeo, eu não vou precisar mais da VM02, tá bom? Eu só utilizei ela aqui para a gente testar a comunicação de forma temporária, lá utilizando o IP, né? Utilizando a configuração do DNS no arquivo resolve.conf. Então a gente não vai precisar mais dela. O que a gente vai precisar agora nesse momento é somente da VM01, mais especificadamente falando aqui dessa interface que está no modo Bridge, conectada na minha rede física, tá bom? Ou na rede física aí da casa, do trabalho de vocês. Então, essa interface, novamente, apesar dela ser virtual, ela faz parte da rede física, tá bom? Então, ela vai estar em comunicação aí com os dispositivos da minha rede física. Bom, estou aqui com a minha máquina, tá bom? Então, só lembrando, é importante aqui, máquina, configurações, rede, só lembrando que a interface ela tem que estar no modo Bridge, ok? Bom, então aqui só para a gente ver, nesse momento, essa interface, ela tá aqui, né? É a ENP0S3, ela tá recebendo aqui o IP, já tem um IP atribuído, que é o 92.168.0.103/24. Tá? Se eu imprimir a tabela de roteamento, né, IP route show, a gente vai ver que existe aqui um gateway padrão que já foi configurado, que é o 92.168.0.1. Então, quem que configurou esse IP? Quem configurou esse default gateway? No caso, foi o DHCP que eu tenho aqui em casa. Tá? O mesmo DHCP que configura, por exemplo, a minha máquina hospedeira, que configura o meu smartphone, por aí vai. Tá? Então, agora vem a questão. Quem disse para a interface aqui, ENP0S3, que ela deveria obter um IP via DHCP e não fixo, por exemplo? Então, quem fez isso é um utilitário chamado Netplan. Tá? Então, é o Netplan. Deixa eu escrever aqui o nome dele. Esse Netplan aqui é um utilitário presente nas distribuições aí derivadas do Ubuntu, como é o caso do Mint, tá? Do Lubuntu, do Kubuntu. Tá? E ele tem como finalidade aí, então, auxiliar a configuração, né, dos endereços, do endereçamento IP, né, para as interfaces da máquina. Tá bom? Eu não tenho certeza absoluta, tá, pessoal? Mas eu acredito que seja possível utilizar o Netplan em outras distribuições Linux, tá? Como por exemplo o caso do Arch, do Red Hat. Eu acredito que seja simplesmente, caso seja do interesse, instalar ele, né? E ele pode ser utilizado em outras distribuições. No entanto, cada distribuição ela vai ter aí seu próprio mecanismo, né, para estar aplicando as configurações de endereçamento, tá, de forma permanente. Então, se você está utilizando aí uma outra distribuição Linux, né, eu sei que o pessoal aí está utilizando aí algumas distribuições diferentes, eu sugiro vocês então pesquisarem, né, dar uma pesquisadinha no Google rápido para descobrir aí, né, como que é realizada a configuração, né, do endereçamento IP na distribuição de que vocês estão utilizando, tá bom? Bom, então vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar o diretório, tá, de arquivos de configuração do Netplan. Então, primeiramente eu vou logar como root, tá? Já tinha fornecido aqui a senha anteriormente. Vou acessar aqui /etc /netplan, tá bom? Vou dar um ls aqui para vocês verem. Aqui tem um arquivo de configuração. Só uma curiosidade, tá? O diretório etc, ele concentra a maioria dos arquivos de configuração, tá? De parâmetros de configuração aí dos serviços,
que são executados no sistema operacional. Então, é o caso aqui do Netplan, tá? Quando a gente for trabalhar com servidores no Linux, por exemplo, servidor de arquivo, Samba, servidor proxy Skilled, servidor DNS bind. Então, todos esses arquivos de configuração vão ficar aí concentrados no diretório /etc, tá bom? Bom, então aqui dentro do diretório Netplan, a gente tem um arquivo do tipo YAM, né, que é um arquivo aí de troca de dados, né? A gente utiliza esse tipo de arquivo para efetuar troca de dados. Então, ele é semelhante ao XML, ao famoso JSON, né? Só que o YAM, na verdade, ele é mais simples que o JSON e muito mais simples, então, aí que o XML também, tá bom? A gente vai ver para quem nunca ouviu falar. Bom, eu vou abrir o arquivo aqui, esse arquivo de configuração, então vou usar aqui o nano, tá? O nome do arquivo. Vou apertar Enter. E aqui nesse arquivo aqui nós vamos ter aqui algumas seções, tá? Então a primeira seção, a seção macro aqui, Network. Dentro de Network a gente vai ter Ethernets. Dentro de Ethernets, aqui dá para ver o espaço, né? ENP0S3, tá? E aqui dentro de ENP0S3 a gente vai ter aqui um dado, né, uma chave, né, DHCP4 true, né? Então, o que é isso aqui? Tá? Então, network são as configurações de rede. Ethernets, percebam que está aqui no plural, são as interfaces de rede Ethernet, tá? Então, as interfaces de rede cabeada. Então, no caso do VirtualBox, tá? Apesar da interface ser virtual aqui, ela cai aqui na Ethernet. E dentro de Ethernet a gente tem aqui o nome da nossa interface, né? Que é a INP0S3. Tá? Se por acaso eu estivesse lidando com um equipamento, um notebook, por exemplo, e a minha interface fosse Wi-Fi, como é o caso de alguns de vocês aí. Então aí, ao invés de Ethernet, vocês estariam utilizando aqui, tá? Wi-Fis, tá? No plural também, tá? No caso que a gente vai utilizar aqui o Ethernet, então o nome tem que estar certinho e a gente tem que ter essa indentação aqui, né? Para, vamos dizer assim, dizer que essa chave aqui, né? Ela está dentro dessa outra chave aqui, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui, é como se fosse Python, né? Então ele meio que força aqui, ele obriga a gente a ter uma organização aqui de indentação, tá? Bom, aqui é possível observar que só existe uma única chave de configuração dentro do INP0S3, que é justamente essa daqui, né? DHCP4, tá? True. Então, DHCP está indicando aqui que essa interface vai obter, né, o endereço através do servidor DHCP, tá? Então, a gente vai modificar isso daqui um pouco, tá? Nós vamos acrescentar aqui, então, novos parâmetros, tá? De configuração. E a ideia é que a gente atribua, então, um endereço IP fixo para a nossa interface, tá bom? Então, essa aqui, esqueci de falar essa aqui, né? Essa outra chave aqui é para aplicar a versão 2 do Netplan, tá? Isso aqui a gente não vai mexer agora nela. Bom, então é o seguinte, a gente vai primeiro começar mudando aqui, né, DHCP4, a gente vai deixar ele como false, tá? Para indicar que a gente não quer utilizar então o DHCP para obter o endereço IP. E aí, a gente vai começar aqui a colocar alguns parâmetros, tá? Então esses parâmetros, eu não estou inventando eles, tá bom? Eles existem de fato. Tá? Então, a gente consegue obter eles aí no site oficial do Netplan, tá? Tem toda uma guia aí para utilizar ele. E o primeiro é uma chave aqui, addresses, né? Que seriam aí os endereços da nossa interface. Então, como eu havia mencionado no vídeo anterior, é possível aplicar mais de um endereço, né, para uma interface. Então, por isso que está aqui, né, addresses, né? E aí a gente tem aqui uma lista, tá? Então, esse símbolo aqui com colchetes aqui é uma lista, tá? E a gente vai colocar aqui os endereços. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no meu caso, que a minha rede, pessoal, aqui da minha casa é 192.168.00/24, tá?
Eu vou colocar aqui no meu caso 192.168.0.50. Tá? Eu sei que 50 é um IP que não está sendo utilizado, tá bom? Barra 24, tá? Então aqui indicando a máscara. Caso eu quisesse colocar mais de um endereço, basta colocar uma vírgula e especificar o outro endereço, tá? Por exemplo, aqui 10.0.0.1/8, tá? Não é o caso, tá? A gente só vai colocar um único endereço. Então, ok, colocamos endereço. Agora a gente vai informar o gateway, tá? Então a gente vai colocar aqui gateway 4, tá bom? Gateway 4 e vamos informar o gateway da nossa rede. Então, no meu caso aqui, o gateway é 192.168.0.1, tá? E aí a gente vai utilizar aqui uma outra chave, tá? Name servers, tá? Essa chave, ela tem aqui, vamos dizer assim, as subchaves dela, né? Então a gente vai colocar aqui name servers addresses, tá? 2 pontos. E aqui, novamente, uma tecla do meu teclado não estava funcionando. Uma outra lista informando quais são os servidores DNS que eu quero aplicar na configuração. Então, percebam que eu informei aqui o DNS do Google 8.8.8.8, vírgula 8.8.4.4. Então, esses dois servidores DNS aqui, tá? Então, é isso, tá? O arquivo de configuração básico. Se eu tivesse uma outra interface que eu quisesse configurar, tá? Então era só vir aqui na mesma indentação, tá? E aplicar o nome da interface e reaplicar então as configurações que eu quisesse, tá bom? Novamente, existem outras chaves aqui para o Netplan, tá? Mas essas daqui são de longe as mais utilizadas, certo? É o que de fato eu preciso para aplicar uma configuração de endereçamento, né, nas interfaces, tá? Então, beleza. Então, no princípio tá tudo certinho. Vou salvar aqui o arquivo. Ctrl X, Y para confirmar, o nome do arquivo para salvar e pronto, tá bom? Só um parênteses, caso você tenha dificuldade em descobrir qual que é o IP da sua rede, qual que é o gateway da sua rede, tá? Eu sugiro vocês no Windows, tá? Para quem está utilizando o Windows aí, que utilize esse comandinho. Então, abre lá o CMD, tá? Abre lá o CMD. E dentro do CMD, vocês vão utilizar o comando ipconfig ou ipconfig/all, tá? E aí ele vai mostrar para você qual que é o seu IP, qual que é o seu gateway, qual que é o seu DNS, tá bom? Então, por exemplo, se o IP da sua interface lá, então, endereço IP, estiver apresentando algo do tipo assim, 92.168.100.100, por exemplo, tá? /24. Então, qual que vai ser o endereço da sua rede? O endereço da sua rede vai ser o 92.168.100.0/24, tá bom? Então, só para variar um pouquinho, pega aqui um outro valor, tá? Diferente de 100, pega 50, pega um valor aí que esteja entre, vamos dizer assim, entre 2 e 254, que é o limite, tá bom? Não pega o primeiro, que é o 1, porque o 1 normalmente ele vai ser aplicado aí para o gateway padrão, ele já está sendo utilizado na sua rede, tá bom? Então pega um outro IP aí, um IP diferente, e tenta, tá? Na pior das hipóteses, a sua máquina não vai conseguir comunicação, tá? Porque deu conflito de endereço IP com algum outro dispositivo da sua rede, então por azar você escolheu o mesmo IP de algum outro dispositivo, e se for esse o caso, tá? É só testar com outro IP, tá bom, gente? Não vamos ter grandes problemas aí por conta disso, tá? Aqui eu espero que na minha rede eu não esteja realmente de fato utilizando o 92.168.0.50. Talvez eu esteja, tá? E eu esqueci aqui. Mas vamos lá. Tá? Então beleza. Apliquei o arquivo de configuração está aqui, mas não é só isso, tá? A gente tem que agora aplicar esse arquivo de configuração. Então a gente vai utilizar aqui dois comandos. Então, netplan. Então, netplan, ele também é um comandinho, tá? O primeiro é o generate, tá? Para ele pegar esse arquivo YAM
e gerar os arquivos de configuração de fato para o Netplan. E o segundo é o Netplan Apply, tá? Para ele aplicar as configurações. Então, nesse momento aqui, já é para ter alterado o endereço IP. Então, vamos verificar aqui. Então, IP address, tá? E aí é possível observar aqui, né, no INP0S3, né, o IP dela aqui, ó, 192.168.0.50. Então foi alterado. Então lembrando que antes estava, se eu não me engano, estava 103, aqui 104 no meu caso, né? Imprimi aqui a tabela de roteamento. A tabela de roteamento, ela não mudou, eu apliquei o mesmo gateway, tá bom? E vamos testar aqui também o DNS, verificar se o DNS está funcionando. Então ping www.google.com.br. Então beleza, ó, tá respondendo, tá? E se ele está respondendo, ele também está fazendo a resolução de nomes, né? Então tá ali a resolução do Google, né? 142.150.219.35, tá? Então tá funcionando, tá? Bonitinho. Eu vou reiniciar minha máquina aqui para vocês verem que a configuração ela vai persistir, tá? Então, para eu reiniciar via linha de comando, eu uso o comando shutdown com o parâmetro aqui "-r" de reboot now, para especificar que eu quero reiniciar agora, tá? Só o nível de curiosidade, caso eu quisesse desligar, bastaria eu trocar aqui o R por H de how, né? Para ele reiniciar a máquina. Então, shutdown "-r now, ele vai reiniciar. Eu vou pausar o vídeo aqui, tá? Para não ficar muito comprido, e assim que retornar eu volto. Ok, então iniciou a máquina. Vou colocar aqui o login aluno, senha IFSP, tá? E aqui eu vou usar IP address, e aí é possível observar aqui, né? Então, o IP 92.168.0.50, então ele foi aplicado bonitinho, tá? Então, IP hold show, tá? O gateway também está configurado certinho aqui, tá? E os DNS também estão configurados, tá bom? Então, é isso, tá, pessoal? É bem simples utilizar o Netplan, uma ferramenta bem fácil de ser utilizada. Lembrando, eu posso configurar então o Netplan para trabalhar com o DHCP e posso configurar ele também para trabalhar com IP fixo, né? Sendo que o padrão é DHCP. Só um comentário, na maioria dos casos, se tratando da totalidade aí de computadores, né, que a gente pode pensar, na maioria esmagadora dos casos, a gente sempre vai optar pelo DHCP, tá, gente? Porque o DHCP, ele é simples, né, ele é rápido e evita aí essa etapa de configuração. No entanto, em se tratando de servidores, é interessante que a gente trabalhe com IP fixo, tá bom? Por quê? Porque sem o endereço IP, a máquina fica inoperante, tá? Então, se você coloca a sua máquina, o seu servidor, para obter um endereço IP via DHCP, tá? Ele vai ficar dependente desse servidor DHCP. Se esse servidor DHCP apresentar algum tipo de problema, a sua máquina, o seu servidor, vai ficar inoperante por questão de falta de endereço IP, tá? Então, para a gente aumentar aí a segurança, né, a disponibilidade do meu servidor, é interessante que, em se tratando de servidores, nós utilizemos aí os IPs fixos, tá bom? Então, só esse comentário realmente. Então, pessoal, é isso, tá? Próximo vídeo a gente vai aprender a instalar os programas, os aplicativos. Até lá!